Boa noite, pessoal. Então, nós vamos começar aqui com a disciplina de técnicas de programação, né? E nós vamos ver um pouquinho a diferença entre trabalhar com uma IDE e trabalhar sem IDE em Java, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou criar aqui uma pasta, vou chamar ela de programa. Aí eu vou criar um arquivo aqui, Notepad, criar um programinha básico, tá? Aqui, class programa. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o zoom. Ó. Public static void main. Vou fechar aqui. Opa. Fechar aqui. Bom, vou colocar aqui somente uma mensagem. Na hora de salvar, eu tenho que salvar aqui como todo tipo de arquivo. Porque se eu deixar aqui txt, ele vai salvar como txt e eu vou perder, mesmo que eu coloque .java aqui, dá problema. Então, eu vou colocar aqui todos os arquivos. Vou localizar a pastinha que eu criei aqui, pastinha programa. Lembrando que aqui, esse nome tem que ser o mesmo nome da minha classe aqui, ó. Certo? Então, programa.java. Lembrando que toda classe em Java é .java. Bom, e para funcionar o programa aqui, né? Para mim rodar esse código, que eu salvei ele aqui. Então, eu preciso de um terminal. Aqui no Windows eu posso colocar cmd aqui, né? Que é o prompt de comando. No caso do Linux ou do macOS, vai ser o terminal mesmo, né? Aqui eu preciso, primeiro, vou verificar se eu tenho Java. Vou colocar aqui, ó, Java, tracinho, version. Bom, eu tenho o Java instalado, está instalado. Agora eu vou precisar navegar até a minha pasta. Então, cd programa. Então, essa é a minha pastinha que eu criei lá. Se eu der um dir aqui, para verificar o que eu tenho aqui dentro do diretório, eu vou ter aqui o programa.java, que é exatamente o que eu criei aqui. Como que vai funcionar então? Para a gente compilar esse programa, eu preciso rodar esse comandinho aqui, javac, né, ou javac, e colocar aqui programa.java, que é o meu código-fonte aqui. Vou dar um Enter. Deu erro, não funcionou. Por que, que não funcionou? Porque eu tenho o Java instalado, mas eu tenho que setar a variável de ambiente do Windows para localizar que quando eu digito o comando em qualquer ponto do meu prompt de comando, eu consigo executar ele. Então, para fazer isso, eu tenho que vir aqui nas propriedades do meu computador, em configuração avançada, variáveis de ambiente. E aí eu tenho aqui o path. Se eu não tiver nada, eu tenho que criar esse path. Mas como eu já tenho ele aqui, eu vou em editar. Então, eu vou precisar criar um novo path aqui, que é uma variável de ambiente, para falar que o caminho que eu tenho aqui, eu posso chamar de qualquer lugar. Por isso que ele não conseguiu chamar o comando lá. E como que eu faço? Então, eu venho aqui, localizo, ó, C, arquivo de programa, Java. Aí eu vou ter duas versões, que é o JRE, que é o Java com a máquina virtual para o usuário, e o JDK, que tem todo o pacote para a gente rodar o Java, para a gente programar em Java, né? Esse aqui eu rodo o Java, esse daqui eu programo. Só que o JDK ele tem dentro dele também um JRE para ele rodar junto. Então eu tenho que vir na pastinha bin. Na pastinha bin, eu vou ter o JavaC aqui, ó, que é o aplicativo. O que é o JavaC? É o compilador do Java. Aí eu vou clicar aqui em cima, ele vai me gerar o caminho inteiro. Ó. Então eu copio isso,
Vou voltar aqui em programa, né? Vou copiar e vou aqui na variável de ambiente, vou gerar um novo, colar ele aqui, dar um OK. Vamos ver se vai funcionar agora. Se funcionar sem precisar reiniciar é melhor, mas eu acho que eu vou ter que reiniciar até o prompt de comando. Vamos ver. Ó, então vou sair aqui e vou abrir de novo o CMD. Vou navegar novamente até a pasta. Tá aqui, ó, CD programas. Opa. Aí eu ponho javac programa.java. Dá um Enter. O que aconteceu? Me gerou um erro. Por quê? Eu não coloquei o ponto e vírgula aqui. Eu queria mostrar para vocês quando gera erro, olha a dificuldade que a gente vai ter. Ó. Então eu vou gerar o erro aqui. E faltou um ponto e vírgula. Qual que é o erro? Ó? Erro 5, erro. Ponto e vírgula esperado. Aonde? Ó? No system.out.println faltou um ponto e vírgula aqui. Então eu tenho um erro. O que eu tenho que fazer? Ir lá no meu editor, colocar o ponto e vírgula e salvar de novo. Aí eu venho aqui e ponho de novo, ó, javac programa.java. Não acusou nenhum erro. Se não acusou nenhum erro, quer dizer que está certinho o código, né? O que acontece agora? Se eu ver aqui na minha pasta, ele gerou o ponto .class. O ponto .class é o código objeto. Lembra da aula de compiladores? Ele vai gerar o ponto .class. Através do ponto .class, eu consigo pegar esse ponto .class e rodar agora ele no Windows, rodar ele no Linux e rodar ele no Mac, desde que eu tenha a máquina virtual, o JRE, instalado nesse computador. Como que eu vou funcionar aqui, então? Então, para a gente funcionar esse programa, eu vou digitar aqui, ó, Java, espaço, programa. Ah, mas você vai pôr ponto .class? Não, se eu colocar ponto .class aqui, ó, ele vai dar erro. Ó. Não foi possível localizar nem carregar a classe principal. Então, eu não posso pôr, eu ponho só o nome do ponto .class. Ao rodar isso aqui, ele me gerou o hello etec, que é o que a gente tinha aqui no System Out. Como que funciona quando a gente tem um usuário, então? Eu tenho que o usuário praticamente roda que ele rodaria isso aqui, ó, Java programa e vai receber o que tem lá de informação, né? É praticamente isso. Bom, vou solicitar aqui então para o usuário entrar com as variáveis. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Definir um teclado, definir uma variável. Vamos chamar de número, né? Melhor. Int número. Aqui, em vez do hello etec, vou colocar aqui, ó, digite um número. Vou tirar o ln para ele imprimir na mesma linha. E vou colocar aqui número recebe o teclado ponto next int. Só que eu tenho que importar aqui a classe scanner, né? Import java.util.scanner. E vou pegar aqui e colocar aqui que o número digitado foi e vou concatenar, deixa eu abrir um pouquinho aqui, com número. Então vou concatenar isso aqui com a variável número. Vou salvar. Agora eu preciso então aqui compilar de novo, né? Então eu passo de novo o javac. Se não tiver erro,
Aí eu chamo aqui Java Programa. Aqui ele vai gerar erro de acentuação, porque eu coloquei acento aqui. Ó. Vou até tirar o acento para não gerar nenhum erro. Questão de localização, do prompt, é um pouquinho diferente do que vai funcionar. Vou salvar aqui de novo. Deixa eu abortar isso aqui. Vou rodar, chamar o JavaC de novo. Sem erros aqui. O acento ele não é erro de código, né? Ele é erro da visualização que não está com o TF. É mais ou menos o que acontece lá na web quando a gente não põe na meta tag lá para aceitar o TF8, né? Então, Java Programa. Digite um número. Vou digitar aqui, ó, 25 e dá um Enter. O número digitado foi 25. O usuário só vê isso daqui, ó. Vamos fechar aqui, ó. Vamos supor que o usuário fosse rodar esse programinha aqui. Então ele iria lá na pasta que ele está instalado, né? CD Programa. E aí ele digita Java Programa. Para o usuário ele só vê isso. Quando eu falo para vocês lá do console, que só vê o usuário só veria o console é praticamente esse terminal aqui. Então vamos digitar aqui, ó, 25 de novo, dá um Enter. O número digitado foi 25 e encerro o programa. Como que eu sei que ele encerra? Ele até sai aqui e volta para mim digitar códigos do prompt de comando. Então aqui já dá para a gente ver todo o trabalho. Aí se dá um erro, como que eu vou saber que linha que deu erro? Eu tenho que vir aqui e contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Achar o erro, achar a linha. É muito mais complicado do que a gente trabalhar com uma IDE. Né? Na IDE é muito mais simples. Por quê? Vamos abrir o NetBeans aqui. NetBeans. Esperar ele carregar. Essa aqui é a aula que a gente chegou a fazer, né? Vou apagar isso aqui, só para a gente colocar o mesmo código. Ó. Esse mesmo código aqui. Opa. Organizar a tabulação para ficar bonitinho. Vamos rodar isso aqui, só que aqui eu vou chamar ele de programa já está exercício 1.java. Tem que ser o nome que está aqui tem que ser o mesmo nome aqui do ponto .java, né? Vou deixar exercício 1, vamos rodar. Quando eu dou play aqui, o que ele faz? Ele vai fazer todo aquele código, isso aqui, ó. É a mesma coisa que eu vim fazer isso aqui, cd /cd programa. Aí eu faço javac programa.java. Quando eu dou play, ele faz tudo isso, sem eu ter que ficar digitando isso daqui. E aí, toda vez, imagina a situação se eu estou com vários projetos ou vários arquivos e ter que testar vários arquivos diferentes ou em projeto diferente. Eu tenho que ficar navegando nas pastas do projeto, entrando uma por uma e fazendo isso, para verificar se tem erro. Né? É muito mais complicado. Por isso que a gente acaba optando para usar uma IDE. Ela vai facilitar o trabalho da gente para programação. Né? E aí aqui no caso, ó, ficou parado lá, digite um número, vou digitar aqui, ó. 1, 2, 3. Dá um Enter. O número digitado foi 1, 2, 3. É praticamente o que acontece quando eu venho e faço aqui. Ó. Ainda tem que rodar o programa, né? Coisa que ali ele já roda. Ele faz o JavaC e já faz esse também, né? A ideia. Aí o que mostra no console lá, essa parte, é depois que eu faço isso daqui.
né, do Java Programa. Vou digitar alguma coisa aqui, 44, dá um Enter, vou sair. Então já dá para vocês terem uma ideia da facilidade que vai ter trabalhar com uma IDE. Né? Até pela questão da gente fazer toda a hierarquia de arquivo, que nós vamos começar a aprender mais para frente, a separar todos os arquivinhos bonitinho. Provavelmente isso a gente vai aprender quando entrar na parte de classe, orientação a objeto, né, que seria no segundo módulo. E lá a gente faz uma estrutura de arquivo muito melhor que essa daqui. Né? E essa estrutura é muito mais fácil fazer na IDE. Além de criar todo o projeto, é bem mais fácil criar aqui na IDE do que fazer por bloco de notas e código. Ah, poderia usar um outro editor? Poderia usar o Notepad++, tem vários editores aí, tá? E aquele site que eu até passei o exemplo para vocês trabalhar com o Java, ele simula uma mini IDE nele, né? Então ele faz essa parte aqui também, né? Então, é assim, a facilidade da gente trabalhar com isso é muito maior. A gente tem um ganho de produtividade comparando com fazer toda hora ficar indo e voltando do editor para lá. Aqui eu já edito o código, já deu erro, já verifico no mesmo local. É muito mais fácil a gente trabalhar com isso daqui. Né? Então, era mais para mostrar para vocês essa diferença que vai ter aqui de trabalhar com uma IDE ou trabalhar com o código na mão. Eu posso trabalhar com o código? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Mas aí tem que lembrar, tem que fazer a variável de ambiente, tem que fazer o código no editor, aí depois tem que usar o terminal, chamar o código Java, o JavaC para compilar. Depois, se compilou, se deu certo o ponto .class, aí roda. E tem umas outras coisas que a gente vai ver depois, que seria para gerar o arquivinho para o usuário final, né? E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que aí são as outras opções aqui, que são as opções de ferramenta para build, teste de construir projeto, tudo isso daqui que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Por enquanto, a gente vai estar trabalhando direto com a IDE dessa forma aqui. É muito mais fácil do que a gente fazer tudo na mão.